Seja muito bem-vindo a mais um Europe Direct aqui na TV Alentejo. A biodiversidade é o arco-íris da vida nos dias 22, deixa a terra mais colorida. O Centro Europe Direct do Baixo Alentejo, com o intuito de sensibilizar o público para a necessidade de contribuir para a preservação e conservação da natureza e do ambiente, bem como assinalar o Ano Internacional da Biodiversidade, vai desenvolver um conjunto de 3 atividades promovidas pela Associação de Defesa do Património de Mértola. A iniciativa trimestral intitula-se A Biodiversidade é o Arco-Íris da Vida, no dia 22 deixa a Terra mais colorida e pretende assinalar o Dia Mundial da Água, o Dia Mundial da Terra e o Dia Internacional da Biodiversidade. Assim, nos dias 22 dos próximos 3 meses irão ser realizadas 3 iniciativas, como a leitura de contos no encontro intergeracional entre crianças e idosos, um seminário no âmbito da promoção da biodiversidade e uma exposição com 2 concursos abertos ao público, também sobre a temática da biodiversidade. A Comissão divulga novos projetos de investigação na luta contra a gripe. A Comissão Europeia comunicou os resultados de um convite à apresentação de propostas no montante de 18 milhões de euros para novos projetos de investigação sobre a gripe, tendo sido selecionados para financiamento 4 projetos de investigação em equipa. 52 institutos de investigação e PME, oriundos de 18 países europeus e 3 parceiros internacionais, Israel, China e Estados Unidos, participarão nos projetos. Os genes do vírus da gripe passam de continente em continente e de espécie em espécie, representando uma séria ameaça para a saúde humana e animal. 2 consórcios vão centrar as suas investigações na gripe suína, ao passo que os 2 outros irão desenvolver medicamentos inovadores contra a gripe humana. Estes projetos inserem-se no âmbito do apoio da União Europeia à investigação sobre a gripe, elevando para mais de 100 milhões de euros o montante total investido pela Comissão neste domínio desde 2001. As alterações climáticas. A Comissão define estratégia para revitalizar a ação global após Copenhaga. A Comissão Europeia definiu uma estratégia que visa manter o impulso dos esforços mundiais no combate às alterações climáticas. A União Europeia propõe-se começar rapidamente a aplicar o Acordo de Copenhaga, com destaque para a assistência financeira de arranque rápido aos países em desenvolvimento. Paralelamente, a União continuará a insistir num acordo mundial firme e juridicamente vinculativo que envolva todos os países numa verdadeira ação a favor do clima. Para tal, o Acordo de Copenhaga terá de ser integrado nas negociações da ONU e as fragilidades do Protocolo de Quioto terão de ser resolvidas. Para promover o apoio às negociações da ONU, é fundamental um grande esforço da União, pela que a Comissão irá trabalhar na estreita colaboração com o Conselho e beneficiando do apoio do Parlamento Europeu. Financiamentos da União para o combate e congestionamento das estradas e tornar menos poluente o transporte de mercadorias. A Comissão Europeia acaba de publicar o 4º convite à apresentação de propostas para a criação e modernização dos serviços de transporte de mercadorias no âmbito do 2º programa Marco Polo. Os projetos selecionados permitirão lutar contra o congestionamento da rede rodoviária europeia e melhorar o desempenho ambiental do sistema de transporte de mercadorias, 2 dos principais objetivos da política de transportes da Europa. A Comissão congratula-se com o Acordo Internacional sobre os automóveis híbridos e elétricos. A Comissão Europeia saudou a adoção pelas Nações Unidas do primeiro Regulamento Técnico Internacional sobre a segurança dos veículos híbridos e elétricos. Esta decisão histórica irá facilitar a rápida introdução nas nossas estradas de automóveis elétricos seguros e não poluentes. O Regulamento Técnico adotado pela Comissão Económica das Nações Unidas para a Europa veio assegurar que os automóveis elétricos de alta tensão, como os veículos híbridos e os veículos totalmente elétricos, são tão seguros como os automóveis a gasolina ou a gasóleo. Existe cada vez mais viaturas elétricas e híbridas no mercado, o que vem abrir novas perspectivas para tornar o transporte rodoviário menos poluente e mais eficiente em termos de consumo de energia. Consumo e produção sustentáveis. Comissão lança manual sobre a forma de avaliar o impacto ambiental dos produtos. O Comissário Europeu do Ambiente, Jeannet Poitou, NILC, lançou um guia destinado aos responsáveis políticos e às empresas sobre formas de se avaliar o impacto ambiental dos diversos produtos. Este guia integra-se nas iniciativas da Comissão para promover sistemas de produção e consumo mais sustentáveis, reduzindo assim a pegada ecológica da Europa. Ambiente, libélulas, cravelhos e borboletas em alerta vermelho na União Europeia. A perda de habitats e as alterações climáticas estão a ter graves consequências sobre as borboletas, cravelhos e libélulas da Europa. A publicação da última lista vermelha europeia encomendada pela Comissão indica que 9% das borboletas, 11% dos escravelhos da Madeira em decomposição e 14% das libélulas se encontram em risco de extinção na Europa. Algumas espécies encontram-se tão ameaçadas que correm o risco de se extinguir em todo o mundo e, por isso, foram incluídas na atualização da lista vermelha de espécies ameaçadas da União Internacional para a Conservação da Natureza.
No que diz respeito ao setor das pescas, reservas de peixe no Índico mais protegidas graças à ação da União Europeia. Na última reunião da Comissão do Atum do Oceano Índico, registaram-se importantes progressos para a proteção das unidades populacionais de espécies como o atum tropical ou os tubarões, tendo sido acordadas importantes medidas de conservação e controlo. Pela primeira vez na história desta organização foram adotadas medidas conservacionistas ambiciosas, todas elas decorrentes de propostas apresentadas pela União Europeia. A Comissão que conduziu as negociações em nome da Europa congratulou-se com este progresso em benefício do património natural do Oceano Índico. A Comissão consulta partes interessadas sobre a política de comércio com os países em desenvolvimento. O Comissário Europeu do Comércio, Karel de Gucht, inaugurou uma conferência centrada na política de comércio da União Europeia em relação aos países em desenvolvimento. O objetivo da conferência é debater formas de manter a eficácia do sistema de preferências generalizadas da União Europeia na promoção do desenvolvimento, tirar o máximo partido dos acordos de comércio regionais com os países em desenvolvimento e promover o desenvolvimento sustentável. O Comissário de Gucht anunciou igualmente o lançamento de uma consulta pública para apoiar a revisão do sistema de preferências generalizadas no próximo mês. A primeira cimeira União Europeia-Marrocos realizou-se em Granada. A primeira cimeira entre a União Europeia e Marrocos teve lugar em Granada, Espanha, por iniciativa do presidente do governo espanhol, José Luís Zapatero. A Comissão Europeia foi representada pelo presidente Durão Barroso e pelos comissários de comércio Karel de Gucht e do alargamento Stefan Füle. Comissário para o alargamento visita a Turquia. O Comissário para o alargamento, Stefan Füle, visita a Turquia. O Comissário mostrou-se confiante que no final do processo de adesão deste país existe uma Turquia moderna e reformada cuja adesão à União Europeia será benéfica para ambas as partes. Turismo na União Europeia. Boas perspectivas para 2010, segundo o novo inquérito Eurobarómetro sobre as atitudes dos europeus relativamente ao turismo em 2010. Cerca de 80% dos cidadãos europeus irão continuar a viajar durante as suas férias. Apenas 20% dos mais de 30 mil inquiridos têm a certeza de que não viajarão este ano. 57% dos cidadãos da Europa preferem passar as suas férias em destinos turísticos tradicionais, enquanto 28% preferem evitar os destinos mais populares, optando pelos destinos emergentes. O turismo constitui uma das principais indústrias de serviços na Europa, representando 5% do PIB europeu e 6% do emprego na União Europeia. O quarto trimestre de 2009, o emprego diminuiu 0,2% na zona euro e 0,3% na União Europeia. Segundo as estimativas provisórias do Eurostat, baseadas nas contas nacionais, no último trimestre de 2009, o número total de pessoas empregadas na zona euro terá diminuído 0,2%, menos 347 mil pessoas face ao trimestre anterior. Na União Europeia, essa diminuição foi de 0,3%, menos 583 mil pessoas. No terceiro trimestre, o emprego havia diminuído 0,5% em ambas as zonas. Durante o ano de 2009, o emprego terá diminuído 1,8% na zona euro, menos 2.721 pessoas, e 1,8% na União Europeia, 4.021.000 pessoas. O Eurostat estima que no quarto trimestre de 2009 teriam emprego na União Europeia 221,1 milhões de pessoas, dos quais 144,3 milhões na zona euro. Estes dados foram corrigidos das variações sazonais. E com estas boas notícias colocamos mais um ponto final em mais um espaço também dedicado às notícias da Europa. Europe Direct, aqui na TV Alentejo.